Bom, voltando aqui no canal do Lessa para um assunto muito importante, muita gente vinha perguntando sobre isso nos últimos tempos em relação ao balanço financeiro do Fluminense do ano de 2023. Esse balanço foi publicado na noite de terça-feira, de terça para quarta-feira. Eu já tinha lido alguns comentários aqui no canal perguntando sobre isso e agora a gente finalmente teve acesso aos números financeiros obtidos pelo Fluminense no ano passado e a notícia, bom, tem uma parte boa em que o Fluminense termina o exercício de 2023 com um superávit de 78 milhões de reais. No entanto, o passivo, a dívida total subiu, mesmo com a conquista da Libertadores, mesmo com algumas receitas novas entrando, a situação ainda é muito preocupante. Eu vou deixar para vocês um comentário fixado aqui, tem um documento que está disponível no site do clube, mas para facilitar eu vou deixar o link aqui para você. Você pode clicar, depois olhar com calma, para quem tem paciência para olhar todos os números. Vou deixar aqui para vocês para facilitar quem ainda não teve acesso, tá bom? Eu vou resumir para vocês esse balanço de 2023 com base até na matéria que foi publicada pelos amigos do GE, Bárbara Mendonça, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. Só não esquece, por favor, tá, galera? Aquele like, né, de se inscrever aqui no canal, aquela coisa toda, aquilo tudo que vocês já sabem, mas é sempre muito importante lembrar, porque realmente se você está assistindo, não está nem ligado. Esses dias eu encontrei um torcedor que falou, pô, Lessa, eu sei que tem muita gente que acha que é chato, que não precisa, mas continua falando, porque às vezes eu estou assistindo e e esqueço, né, estou distraído e tal, esqueço. Então o like é de graça, comentar é de graça, se inscrever também é de graça, então fique à vontade. Tá? Vamos lá, pegando essa matéria aqui do GE, para a gente ter como base, o Fluminense tem receita de 695 milhões em 2023, é a maior receita da história do clube, no melhor ano da história do clube. E por que a gente não deve só comemorar esse resultado? Porque tem muita coisa que a gente tem que ler por trás desses números, e não dá para desconsiderar o aumento da dívida total, que já ultrapassa a casa dos 800 milhões de reais. O clube divide esse valor em três categorias: 451 milhões do operacional, vendas de intangível 213 milhões e financeiras 31 milhões de reais. E aqui a matéria destaca, por outro lado, o passivo, que envolve a dívida total, passou de 793 milhões para quase 823 milhões de reais. Diz aqui que, ainda que o valor absoluto tenha crescido, a questão não causa grandes temores ao Fluminense, que entende o crescimento da dívida, mas considera o percentual muito baixo se considerados os juros sobre ela. Apenas com a correção da taxa Selic, a dívida teria ultrapassado 1 bilhão, fato que não ocorreu devido a medidas de contenção de gastos do tricolor. É a defesa do Fluminense nesse caso. Esse balanço tem auditoria, é auditado pela Mazars, auditores independentes. O crescimento da receita operacional se dá pelo aumento de receitas com direitos de transmissão e performance, 83%, programa do sócio-torcedor bilheteria, 155%, e patrocínio, 32 milhões para 50 milhões de reais. Além disso, houve redução das receitas com transferência de atletas e mecanismo de solidariedade, menos 83%. O Fluminense não vendeu jogadores no ano passado praticamente, né? Não teve uma grande venda. Então, é natural que tenha uma queda brusca nesse sentido. Aqui a gente vai ver os valores especificados para a venda de atletas: Iago Felipe, quase 5 milhões, David Duarte, pouco mais de 3 milhões, Marcos Felipe, quase 2 milhões, mecanismo de solidariedade, 2 milhões e meio, e outros 3 milhões 587 mil, totalizando um pouco mais de 16 milhões de reais. Aqui está em comparativo com 2022, por exemplo. Luiz Henrique, quase 42 milhões, Matheus Martins, mais de 32 milhões, só esses dois aí já dá uma diferença absurda, né? Isso é uma comparação entre 2023 e 2022. Aqui tem o resumo, total do passivo, 822 milhões de reais. Títulos parcelados, 340 milhões de reais. O Fluminense fechou, como eu disse, o ano com esse superávit, 78 milhões, superando o lucro de 7 milhões no período anterior. Em 2020 e 2021, houve um déficit de 2 milhões e 900 mil e 2 milhões, respectivamente. Então, é um paradoxo, né? O clube consegue superávit no exercício,
de 2023, mas a dívida, devido à quantidade de juros, né, o valor é muito alto, a dívida continua subindo. Então, por isso é algo que preocupa muito. E dentro dessa receita, desse superávit e dessa receita que o Fluminense obteve, é importante destacar essa última parte aqui. Como parte da transação pelos contratos de direitos televisivos do Brasileiro de 2025 a 2074, olha que loucura, com a assinatura da Liga Forte Futebol, 20% foram negociados pelo valor de 213 milhões e meio de reais. 20% desse montante é aquele adiantamento que veio em relação à questão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Fluminense já recebeu grande parte desse valor. 122 milhões de reais, mais de 122 milhões de reais já entraram no exercício de 2023. Então a gente tem essa receita do adiantamento da Liga Forte Futebol, a gente tem a premiação da Libertadores, a conquista da Libertadores, todas as receitas que, evidentemente, não tem como garantir em 2024. Então, o Fluminense ainda vai receber o restante desse valor, com saldo, com prazo de pagamento entre novembro de 2024, 34 milhões, e maio de 2025, mais 57 milhões de reais. Então, esse é o dinheiro que veio como adiantamento da assinatura de contrato que foi feito com o investidor, onde os clubes da Liga Forte Futebol venderam 20% da sua participação. Ou seja, esse dinheiro vai entrar. Então, a partir de agora, toda negociação que envolver direitos de transmissão, a gente sabe que os clubes não terão 20%. Né? Esses 20% foram vendidos, né? Então, qualquer negociação, qualquer montante que esses clubes negociarem a partir daqui, vão receber apenas 80% e não 100% até 2074, né, que foi o acordo assinado. Isso é um tanto quanto preocupante. Dá para destacar também o gasto com salários, direitos de imagem, premiações e outros gastos com pessoal que aumentaram de 208 para 323 milhões, um salto bem significativo. O clube justifica o aumento pelo maior gasto com premiações, considerando a conquista da Libertadores. Gastos com transportes, jogos, competições que aumentaram de 43 para 76 milhões. O clube explica o aumento pela participação em mais jogos e viagens internacionais na Libertadores e Mundial de Clubes. Então, galera, é uma coisa que é óbvio que é uma evolução se a gente olhar para o cenário, para o passado recente do clube, né? Como o Fluminense vinha numa situação assim extremamente alarmante, ainda é uma situação preocupante, mas o clube conseguiu pelo menos equacionar essa dívida, não deixá-la disparar tanto, ela continua subindo. E aí, sinceramente, eu acho que a única saída para isso é trazer um investidor externo, é trazer dinheiro novo para o clube. É esse modelo de SAF que o Fluminense pretende tirar do papel e executar, vendendo uma parcela menor para justamente amortizar essa dívida. E eu acho que só dessa maneira o clube vai conseguir viabilizar esse pagamento. Não tem muito para onde correr, resta saber como vai ser esse modelo de negócio e quando ele vai acontecer. Então tem dois lados para a gente analisar. De fato, é uma evolução diante da terra arrasada, num passado bem recente, mas ainda é preocupante à medida que o clube teve o melhor ano da sua história, foi campeão da Libertadores, teve essa receita da Liga Forte Futebol, o dinheiro pesado entrando, e ainda assim apresenta muitas dificuldades, a dívida continua subindo, então não há como não se preocupar. Eu vou trazer aqui no canal, pretendo fazer isso, um especialista para a gente aprofundar mais esse assunto, pessoas que realmente conhecem, que sabem ler melhor esses números, que têm conhecimento para que a gente possa interpretar melhor tudo isso. Né? Isso aqui é um resumo, é uma abordagem com base nos números que o clube nos oferece, mas tem muitos detalhes que a gente tem que observar para entender melhor e também nos situarmos melhor em relação ao real momento financeiro do Fluminense neste ano de 2024. Beleza, galera? É isso.
Deixa aqui o seu comentário, se inscreva aqui no canal, conto com vocês. Preocupa ou não preocupa? O que vocês estão pensando sobre isso? E claro, eu estou falando essa questão do melhor ano da história do clube em 2023 e o Fluminense continua com um elenco, basicamente o mesmo elenco, ou seja, um elenco caro, um investimento alto. E imagina 2024 não entrando a quantidade de dinheiro que entrou em 2023. É claro que esse ano o clube olha para frente a possibilidade de vender o André, seria um dinheiro forte que poderia entrar, mas ainda é muito cedo para dizer, né? Até porque a gente tem que esperar para ver qual vai ser o desempenho do Fluminense nas competições. Fechou? Um abraço, a gente volta com mais informações assim que possível. Tamo junto, galera.